Deus sempre condenou toda forma de adivinhação. No vídeo de hoje, razões por que não nos devemos envolver com o ocultismo. Um texto escrito pelo pastor e missionário Laurêncio Onson e publicado no jornal Mensageiro da Paz. Astrologia, natureza e pretensões de uma falsa ciência. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores. Não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 19:31. Hoje falarei sobre um assunto muito atual: o uso do horóscopo e dos signos do zodíaco para prognosticar a sorte e o temperamento das pessoas. Atualmente, milhões de pessoas buscam o horóscopo nos jornais, no rádio, na TV, na esperança de saber a sua sorte no porvir. Aliada ao horóscopo, a magia em todas as suas formas é seguida pelas multidões. A macumba, a feitiçaria, as adivinhações, o tirar a sorte, a necromancia, pretensa invocação de mortos e outros meios de inquirir o futuro. Foi o caso do rei Saul, que procurou uma feiticeira na tentativa de invocar-lhe o profeta Samuel. Mas o rei só encontrou embuste e perdeu a sua alma. É triste ver como o povo, tanto as classes humildes como as elites, está sendo enganado por esses conchavos diabólicos. Um caso dramático foi o do ditador Adolf Hitler, da Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial, que muitos ainda lembramos. É certo que ele era possesso de demônios. O homem de sua maior confiança foi Hermann, que assim o descreveu nos momentos de possessão aguda. Hitler acorda de noite gritando com convulsões, parece ficar meio paralisado, treme até balançar a cama, emite sons ininteligíveis, às vezes fica em pé e olha por todos os lados como se estivesse perdido, transpira profusamente, grita palavras sem nexo. Ai, ai, nesse cantinho, ele está aí, como se alguém tivesse ali para agarrá-lo. Durante esse tempo todo, fica batendo os pés e gritando em voz alta. Bem, temos inúmeras testemunhas da influência satânica que agiu sobre Hitler. Fala-nos disso o assassino de mais de 50 milhões de pessoas. E Hitler era um apaixonado pela astrologia e pelo horóscopo. Desde a sua mocidade, era adepto do espiritismo. Era um filho das trevas, da noite escura, dos astros e dos planetas. Admirava muito o trovão e o relâmpago. O horóscopo era a Bíblia que ele seguia. A natureza e as pretensões da astrologia. Primeiramente, convém destacar que a astrologia não é o mesmo que a astronomia. A palavra astrologia tem origem nas palavras astro e logos. Foi originariamente o estudo dos corpos celestes. Mas hoje não passa de uma farsa, pois a ciência moderna que investiga o universo destruiu todas as pretensões da astrologia. Por outro lado, a astronomia,
que trata da constituição e movimentos dos astros, é digna de ser estudada, porque nos mostra a grandeza do universo e, consequentemente, o imenso poder do seu Criador, o que serve de inspiração para a nossa fé. Não há nenhuma contradição entre a astronomia e a Bíblia. Eu mesmo me interesso nessa ciência, pois ela me faz amar cada vez mais o Criador dos céus e da terra. Recebemos, por exemplo, recentes notícias pela nave espacial Voyager sobre o planeta Saturno e seus 100 anéis e 15 luas que engrandecem o nosso Deus. O verdadeiro cristianismo nunca aceitou a astrologia como ciência, mas os que se dizem cristãos e não o são, aceitam-na e a praticam, como vemos no dia a dia. Também os muçulmanos fatalistas que são, aceitam essa pseudociência. As descobertas científicas dos astrônomos do século XVI minaram, os próprios fundamentos da astrologia. A astronomia livrou-se dos mistérios da astrologia, enquanto a astrologia continuou a ser praticada apenas por charlatães e por curandeiros. Então, a astrologia, ela pretende prognosticar ocorrências terrestres pela observação dos corpos celestes. Então, para este propósito, já há milhares de anos antes de Cristo, essa falsa ciência, ela dividiu a esfera celestial em 12 setores, chamando-os de asas do céu. Então, o astrólogo, olhando em direção sul, teria diante de si 6 casas, dividindo os céus visíveis. E da esquerda para a direita, o horizonte separando o céu das outras 6 casas ocultas embaixo. Estas casas apresentavam diferenças. Diferiam no poder, o poder de cada uma dependia da posição que ocupasse, sendo a mais poderosa a que reunisse as estrelas que estavam por aparecer no firmamento. E 2, diferiam quanto ao assunto sob seu cuidado: vida, riquezas, irmãos, pais, filhos, saúde, matrimônio, morte, religião, dignidade, amigos e inimigos. 3, diferiam quanto ao astro a que pertenciam. As casas, cada grupo, pertencia a determinado planeta, o qual, quando se encontrava na sua posição, teria poderes especiais. Então, cada planeta possuía o seu próprio caráter e influência, ora para o bem, ora para o mal. 3 casas eram designadas pelos astrólogos a cada uma das 4 fases da vida da pessoa, cujo horóscopo estava sendo estudado. Conforme as posições dos planetas em relação às casas, o astrólogo pronunciava seu prognóstico sobre a vida e o destino das pessoas. Este tipo de prognosticação continua até hoje. E é por isso que tem tanta gente, por isso que tanta gente fala na sua estrela que dá sorte. Tendo nascido em certo dia, quando os planetas estão nesta ou naquela posição em relação às constelações, a pessoa acredita que a fatalidade já determinou tudo quanto ao seu futuro. Mas isso não passa de crendice, é um artifício que Satanás inventou para desviar a atenção das pessoas para a verdadeira revelação de Deus, no caso, a Bíblia. A magia, a necromancia, a sorte, a quiromancia e coisas semelhantes, tudo
é condenado por Deus. São falsos oráculos que só servem para o diabo, pois destroem a alma e lançam nas profundezas do inferno. A astrologia apresenta aos seus adeptos os 12 signos do zodíaco, representados por 12 figuras e relativos a essas casas da esfera celeste: Áries, Carneiro, Touro, Gêmeos, Câncer, Caranguejo, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Cada um desses signos tem uma referência a determinados dias do calendário e o astrólogo diz ler a sorte da pessoa de acordo com a data do seu nascimento sobre determinado planeta. É incrível que uma grande parte da humanidade tenha entrado por um caminho tão tenebroso, tão enganador e tão antibíblico como é o caminho do horóscopo, o caminho do ocultismo. Que ninguém se engane, julgando que a astrologia seja apenas um passatempo inofensivo ou uma brincadeira inocente. Vemos na Bíblia que Deus sempre condenou toda forma de adivinhação. Deus, 1400 anos de Cristo, disse por Moisés ao povo de Israel: não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis contaminando-vos com ele. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 19:31. Está bem claro que a pessoa que consulta o horóscopo contamina-se, porque a verdade não está nesse meio diabólico. Ainda em Levítico 20, versículo 6, Deus diz: quando uma alma se virar para os adivinhadores e encantadores para se prostituir após deles, eu porei a minha face contra aquela alma e extirparei do meio do meu povo. Aqui se vê que a astrologia ou qualquer forma de prognosticação é por Deus considerada como prostituição espiritual. O futuro do homem está com Deus e não com os feiticeiros. Portanto, o homem deve entender-se somente com Deus. Moisés também disse em Deuteronômio 18, 10 e 12, assim: entre ti se não achará nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem encantador, nem quem consulte os mortos, isto é, o necromante, ou seja, o médium espírita que pretende invocar espíritos de falecidos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E o que Deus pensa desta arte diabólica? Abominação ao Senhor. Creio que já está bem claro para todos assim verem que o horóscopo, os signos do zodíaco e a astrologia não passam de uma farsa diabólica para escravizar os homens e lançá-los no abismo das trevas. São coisas que separam os homens de Deus, o nosso Pai amoroso. O apóstolo João escreveu assim: se dissemos que temos comunhão com eles e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 de João 1, 6 e 7. Na Bíblia há razões por que não devemos envolver com o ocultismo. Primeira razão, porque a astrologia não é ciência. A ciência repudia a astrologia como um sistema falso. Segunda razão, porque as posições das constelações e dos planetas, nos moldes que a astrologia ensina, não são coisa verídica.
Isso foi adotado pelos astrólogos em razão de cálculos errados. Terceira razão, porque Deus declarou que não devemos nos meter com adivinhações, e a astrologia é uma pretensa adivinhação. Não devemos brincar com uma serpente. Lembro-me de que, certa vez, quando voltávamos de um batismo em Cana Verde, Minas Gerais, alguém viu uma jararaca no caminho por onde passava o povo. Imediatamente, um dos irmãos pegou um pau e a matou. Com serpente não se brinca. A astrologia é um perigo. Quando qualquer pessoa facilmente poderá perder a sua alma por envolver-se com a astrologia. Quem se envolve com isso permite que os astrólogos mandem em sua vida. E se eles dirigem, Deus não pode dirigir. O primeiro dos mandamentos diz: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, versículo 3. Saiba, leitor, que Deus jamais dividirá a honra que lhe pertence com o horóscopo, ou com o feiticeiro, ou com o médium, de maneira nenhuma. Isso são coisas das trevas e Deus nos chamou para andarmos na luz. Amado leitor, Jesus é quem tem a revelação para o seu futuro, mas Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá luz da vida. João 8:12. Aceite Cristo como seu Salvador. Largue as coisas do ocultismo, pois elas conduzem a um lugar que se esconde, o inferno. É esta a minha oração. Deus, desperta o coração dos que estão iludidos com os falsos sinais do zodíaco e acompanha o horóscopo, como se por intermédio disso pudessem resolver o futuro de suas vidas. Tira, Deus, o véu que encobre os seus olhos. Em nome de Jesus. Amém. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.